Olá, alunos! Eu sou a professora Daniele e vou acompanhar vocês na disciplina de Introdução à Educação à Distância. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do tópico 1 do módulo 1, Fundamentos do Ensino à Distância. Antes, porém, eu gostaria que vocês refletissem sobre os motivos que levaram vocês a escolherem a modalidade de ensino à distância. Eu acredito que alguns desses motivos nós vamos tratar nesta conversa de hoje, que vai abordar o conceito, características e desafios da educação à distância, que a partir de então nós vamos denominar pela sigla EAD. Então, antes de falar propriamente dito da EAD, é importante a gente conhecer as modalidades de ensino. E de uma forma resumida, nós podemos ter 3 modalidades de ensino. O ensino presencial, o ensino semipresencial e o ensino à distância. Cada uma com suas características. O ensino presencial, aquele mais conhecido por ser um método convencional, no qual os alunos e professores se encontram ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Já o ensino semipresencial é aquele que parte dos encontros entre professor e aluno acontece na sala de aula e a outra parte do encontro ocorre de forma distante, através do uso de tecnologias. O ensino à distância, este que nos encontramos agora, é caracterizado pela separação física no espaço e no tempo dos professores e alunos. E, portanto, essa modalidade de ensino ela é efetivada por meio de recursos tecnológicos. É importante frisar aqui que EAD não é o mesmo que ensino remoto, uma vez que EAD tem todo um planejamento, uma preparação e uma estrutura para ser efetivada, enquanto no ensino remoto não tem esse planejamento. Um bom exemplo é o que está ocorrendo agora em virtude da pandemia, no qual muitas escolas e instituições de ensino migraram para o ensino remoto, de repente, sem nenhum planejamento. Para contextualizar um pouco a EAD, esta modalidade vem crescendo muito, e isso vem junto com o processo de globalização e também com os avanços tecnológicos que somam com a expansão da educação à distância, e esse crescimento veio muito devido ao avanço tecnológico que constitui os recursos que são utilizados na EAD. E assim, o processo de ensino e aprendizagem ele pode ser realizado num espaço e tempo diferente entre professores e alunos. Essa característica ela proporciona um caráter democrático a modalidade EAD, que se utiliza dessas tecnologias e comunicação para serem efetivadas, uma vez que mais oportunidades a mais pessoas, seja porque diminui as limitações geográficas, ou seja, devido às suas próprias características do próprio sistema EAD, que não exige a interação ao mesmo tempo entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Então, professores e alunos eles estão separados fisicamente no espaço e ou no tempo, e isso vem colaborando para a ampliação de oportunidades para muitas pessoas. Assim, a EAD vem oferecendo benefícios bastante demandados atualmente, como, por exemplo, a flexibilidade, a autonomia, a democratização do ensino. Este último item, que é a democratização do ensino, ele ocorre justamente devido ao acesso da educação às regiões mais distantes que não teriam acesso ao ensino presencial. Então, nesse contexto de educação mais democrática, Alves 2011 diz que a educação à distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de educação, pois, se utilizando de tecnologias de informação e comunicação, transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. Esta modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos, principalmente
por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e ou que não podem estudar em horários pré-estabelecidos. Portanto, a gente pode observar que a modalidade de ensino EAD, ela possui características interessantes que podem colaborar para a educação, que é um direito de cada cidadão, né? Então, é uma oportunidade desse direito realmente ser efetivado, da educação realmente alcançar uma parcela da população que seria difícil de cursar o ensino superior por N motivos. Mas não pense que é fácil cursar a modalidade EAD, porque esta exige algumas características que são importantes para lograr êxito no curso, né? Como, por exemplo, a responsabilidade do estudante, a organização do tempo e disciplina, a proatividade, que essas características elas vão sendo construídas ao longo do curso e vão possibilitar que você seja o protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vem falando muito de EAD, educação à distância, EAD, mas o que é educação à distância? O que é o EAD? Então, a definição legal é a do decreto número 9057/2017, que diz: a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, o conceito de EAD ele foi construído ao longo do tempo. Então, essas definições na literatura, como, por exemplo, no próximo slide, nós temos a definição de Alves e Nova, que diz: literalmente, o conceito de EAD remeteria a qualquer modalidade de transmissão de informações e ou construção de conhecimentos, sem a presença simultânea dos envolvidos. Já Pereira e Moraes 2009 diz: o ensino à distância rompe com a relação espaço-tempo, que tem caracterizado a escola convencional e se concretiza por meio da mídia. Então, essa separação em relação ao espaço e ao tempo pode ser mediada pelos mais variados recursos tecnológicos. Falando então sobre um pouco das características da EAD, Corrêa 2007 coloca aqui: os recursos tecnológicos são partes integrantes do processo de ensino-aprendizagem, do processo educacional do século XXI. Então, a gente tem que entender que esses recursos tecnológicos aqui colocados por Corrêa não é apenas considerado apenas mais uma ferramenta educacional, mas como um novo projeto político de educação, porque possibilita ampliar a oferta de ensino, alcançando outros públicos e realidades socioeconômicas. E aí favorece o maior acesso da educação, que rompe as barreiras de localização e tempo, né? Então, a depender do tipo de recurso utilizado, é definido que tipo de relação ocorrerá entre o professor e estudante na EAD. Então, um exemplo dessa relação, a gente tem aqui no Brasil, né? Brasil, um país enorme de inúmeras regiões e características diferentes, nas quais, em uma dada região, o recurso da internet pode não ser tão eficaz. E aí a interação entre professor e aluno vai ser de uma outra maneira que não seja somente pela internet. Então, existem as particularidades de modo que a EAD pode ser efetivada a depender dos recursos que são disponíveis. Então, nesse cenário, o aluno EAD ele precisa desenvolver uma atitude proativa, né, buscando construir o seu próprio conhecimento. Além da proatividade,
a organização, a capacidade de leitura e interpretação, a automotivação, o cumprimento de prazos, N outras exigências que iremos discutir posteriormente. Mas desde já podemos concluir que a EAD possibilita um maior aprimoramento de características pessoais e profissionais. Então, eu espero que o curso venha a fornecer subsídios para a construção de sua qualificação profissional e, portanto, possa oportunizá-lo para lograr êxito na sua carreira. A gente fica por aqui. Aqui são algumas referências utilizadas para a nossa aula de hoje. E obrigada.